pronto? Ótimo. Vocês viram que começou com um impasse. Tabata não sabia se sentava à direita ou à esquerda. Eu diria que a Tabata mora no coração de quem estiver, à direita ou à esquerda, e que é um privilégio, no fundo, dar as boas-vindas para a Tabata Amaral. Tive a oportunidade de estar em Israel com a Tabata. Tabata é cientista política e é deputada federal, já no seu segundo mandato. Ela é autora do Pé de Meia, do Marco Legal do Ensino Técnico, da Lei de Dignidade Menstrual e da Lei sobre Planos de Adaptação às Mudanças Climáticas. Foi candidata a prefeita de São Paulo em 2024 e garanto a vocês, para quem conhece ela, é uma pessoa absolutamente encantadora. Muito bom receber você aqui, Tabata. Um prazer, um privilégio, em nome da comunidade judaica. Opa, boa tarde. Boa tarde, gente. Tá friozinho, mas é um dia especial. Cláudio, muito obrigada pelo convite. É uma alegria continuar essa conversa que eu tenho já há tantos anos contigo, com a Conib. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente me sinto em casa e estou animada para essa conversa. Obrigada mesmo. Vamos lá. Eu fiz uma liçãozinha de casa, né? Agora que eu tenho papel também na televisão, eu tenho que estar preparado para as eventualidades e estar mais ou menos aí com roteiro. E nós vamos primeiro falar sobre algo simples, tá? Que praticamente não tem polêmica, polarização e responsabilidade política. E para esse item eu coloquei aqui duas coisas que eu pediria que você comentasse. Em primeiro lugar, que o Brasil vive um período de forte polarização. Como você avalia o papel do parlamento e dos partidos de esquerda na reconstrução do diálogo democrático? E se você acha que é possível combater o extremismo sem cair na tentação de responder com radicalismo do outro lado? Queria eu que essa pergunta fosse simples. Metade dos meus problemas estavam resolvidos, mas infelizmente ela não é. Eu brinco que eu tenho um doutorado, PhD, posso dar aula para quem quiser sobre ser cancelada, sobre ser atacada pelos dois lados. Então eu acho que é uma coisa um pouquinho a mais. E enquanto eu estiver apanhando dos dois lados, eu fico equilibrada. Então tá tudo bem. Mas brincadeiras à parte, a polarização por si só não deveria ser algo negativo. Eu acho que todo mundo aqui sente saudade de quando a polarização era entre o PT e o PSDB. Quando o debate era sobre a melhor forma de conduzir a economia. O que me incomoda pessoalmente é essa polarização tão extremada que ela emburrece a gente. Essa polarização tão extremada que a gente começa a normalizar a violência. É essa coisa de torcida. Eu ouvi ontem uma coisa que fez muito sentido para mim. Quem precisa de torcida é time de futebol. Não é político, não é partido político. E a gente está nesse momento dessa polarização que cega, que emburrece, que nos afasta e que parece que você nunca pode concordar com uma ideia que vem do outro lado e que toda a ideia que vem do seu lado tem que ser defendida. E aí, quando eu me recuso a fazer isso, é quando vem os ataques e o cancelamento. E eu estou acostumada a falar sobre essa polarização, sobre os grandes temas do nosso Brasil. O quanto que, para mim, faz muito pouco sentido essa visão rasa de rede social em que só pode defender uma educação pública de qualidade quem é de esquerda. Ou só pode defender a pauta ambiental quem é de esquerda. Da mesma forma que se você não for de direita, tem muita gente que não se sente obrigada a ter uma política de segurança pública efetiva, que consiga olhar para a complexidade, que consiga também olhar para a necessidade de uma repressão. Então, esses rótulos, quando eles nos fazem tomar posições tão simplistas, eles são muito prejudiciais. Mas, dado o contexto que a gente está vivendo, do crescimento do antissemitismo e de uma conversa que eu sei que vai acontecer nos dias de hoje e que vai acontecer aqui nesse encontro, acho que talvez a maior bizarrice dessa polarização extremada é quando nossos valores começam a ser alterados ou a gente vê incoerência em valores por conta dessa polarização. E aqui a gente está falando de valores humanistas, que é a defesa da vida, que é a defesa da segurança, que é a defesa da liberdade. Quando uma posição ideológica
a posição que você ocupa no partido te impede de ter uma posição humanista, te impede de defender a democracia sem olhar para a coloração partidária, te impede de defender a soberania de um país, aí eu acho que a gente foi muito longe. E como eu sei que eu já falei demais, talvez 2 linhas sobre o nosso partido, o PSB, porque é desse lugar que eu posso falar. Não cabe a mim comentar a posição de outros partidos progressistas, mas eu tenho muito orgulho do caminho claro e coerente que o PSB vem trilhando. O PSB nunca se recusou a apontar ditaduras, sejam elas de esquerda ou direita. É claro e conhecido o posicionamento que a gente tem em relação à Venezuela, à Nicarágua e por aí vai. De se posicionar contrário, porque a ditadura não tem essa que é melhor e aquela que é pior. E quando houve a tragédia que a gente viu do ataque do Hamas, infelizmente porque foi o único partido, mas o PSB não hesitou em via público condenar aquilo que aconteceu. Assim como não hesitou, num lugar que para a gente é nosso, de sim ter críticas muito duras ao governo que ocupa hoje Israel, que lidera o país de Israel, mas nunca confundir as críticas que nós temos a esse governo à obrigação que nós temos de defender a soberania de um país. E o direito de autodefesa e por aí vai. Então, é uma posição histórica do nosso partido. Obrigada. É uma posição histórica do nosso partido, a defesa da solução dos 2 estados, por mais que ela pareça distante nos dias de hoje, a defesa da autodeterminação e da soberania desses povos. E eu espero que daqui a alguns anos eu possa vir dizer que o PSB tem essa posição histórica, mas que não é mais o único partido que tem essa posição, porque para mim isso não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver de novo com valores democráticos e humanistas. Eu falei demais, então na próxima eu vou tentar ser mais sucinta. Tabata, o governo atual ele iniciou o mandato dele com gestos de aproximação diplomática, falando em multilateralismo, mas a gente observou uma mudança radical, onde a no política, pautada pelas narrativas, foi aos poucos ocupando o espaço cada vez mais amplo e, consequentemente, um distanciamento de Israel. E, lamentavelmente, aí o que não é aceitável, um distanciamento da comunidade judaica brasileira. Como é que você vê que o governo pode, talvez, tentar mudar um pouco essa postura? Ele deve retomar o diálogo? Ele significa, ao retomar o diálogo, que ele está abrindo a mão de seus princípios e seus valores? Como é que nós fazemos para construir um novo cenário, principalmente agora, que temos aí uma interrupção da questão da guerra, brasileiros que vivem aqui, querem viver livremente, querem andar pelas ruas, frequentar as escolas, usar suas quipotes na cabeça, Maguinho Davi, Estrela de Davi, e que, baseado naquilo que a gente observa no outro mundo, em alguns outros países, começam a ter medo. Como é que a gente faz para reconstruir isso? Eu acho que dá para a gente olhar para essa questão em várias camadas. Tem uma camada que talvez leve um pouco mais de tempo para a gente poder mudar, e é aí que eu acho que o trabalho do PSB é importante, porque na hora que a gente admite que você ser contra o antissemitismo, seja uma pauta de esquerda ou direita, ou que você ser democrata, até o último fio de cabelo, seja uma pauta de esquerda ou direita, eu acho que a gente erra. E eu acho que é importante dizer isso. A gente precisa de democracia e de humanismo nos 2 lados do espectro político. Mas trazendo para esse problema que a gente vive, existe hoje uma visão... Se alguém estava dormindo, não está mais. Não sei se foi planejado, mas todo mundo com a gente agora. Tentando retomar aqui. Existe uma visão majoritária, ou pelo menos predominante, eu acho que predominante é a palavra certa, na esquerda brasileira, no campo progressista, que é uma visão rasa, como toda visão preconceituosa e toda visão extremista, que é uma visão que tenta enxergar os conflitos do Oriente Médio com lentes da rede social do Brasil hoje. Olhar para aquele conflito e achar que tem alguma coisa ali de esquerda ou direita, ou alguma coisa de colonialistas versus colônia, é não ter ideia dos milhares de anos de história que se passaram
Obrigada. É não ter ideia da história que nos trouxe aos dias de hoje. E acho que é necessário, de novo, a gente ocupar esse espaço no campo progressista, que é onde eu estou, para dizer, isso não tem nada a ver com as divisões partidárias que a gente vive no Brasil. É preciso muito estudo para começar a entender, e se você não entende, como é que você ajuda? Porque o Brasil tem historicamente uma posição que a gente se orgulha de tentar mediar grandes conflitos. Mas você não media aquilo que você não entende. E claramente o Brasil hoje não entende como a gente chegou naquela situação. Acho que esse é um ponto. Mas tem o segundo ponto, e para com esse eu tenho muito menos paciência, que tem a ver com a comunidade judaica, que é, antes de tudo, brasileira. Que é a obrigação que o governo tem de garantir que todos os seus cidadãos estão protegidos, estão seguros. Obrigada. Podem se expressar com liberdade. E aqui eu acho que não cabe realmente que a gente nem tente entender nada, porque está fora de cogitação. Eu fui candidata a prefeita no ano passado aqui em São Paulo, e para além de cadeirada, soco, tudo que vocês viram, e de ter tentado falar da cidade, apresentar uma proposta de plano de governo, eu vi a necessidade de ter um capítulo no meu plano de governo para garantir o combate ao antissemitismo. E tem formas muito concretas de você fazer isso. É garantir a informação, a conscientização, é garantir que os servidores públicos estão preparados para reconhecer, para saber como agir, é garantir que a gente tem canais de denúncia, que a gente sabe o que fazer quando recebe uma denúncia, é garantir que, mais uma vez, nessa cidade tão maravilhosa que a gente tem, todos possam viver em paz, com segurança e livres para se manifestar. Seja alguém que faz parte da comunidade judaica, ou faz parte de uma comunidade árabe, ou é um migrante do Nordeste do nosso país, ou imigrante de outro país. Então, trago isso porque, de novo, na questão internacional, acho que existe muito desconhecimento e um preconceito que vem da ignorância. E não dá para o Brasil querer atuar quando não conhece e não entende. Mas na questão local dos brasileiros que estão aqui, aí para mim não cabe nenhuma paciência. O que a gente precisa é agir, e me preocupa muito, não só os casos de antissemitismo que a gente viu especialmente em escolas particulares aqui em São Paulo, que foi o que me motivou a ter esse capítulo, mas também os casos que a gente está vendo de crescimento de células nazistas no nosso país. E a gente precisa ter uma conversa muito aberta e franca sobre isso, e também os casos de ódio na rede social. Sei que a gente não está aqui para falar sobre essas coisas, mas queria só reafirmar o meu compromisso com essas pautas. Porque, de novo, me frustra que o nosso Brasil se posicione tão mal nessa questão internacional. Mas me preocupa e me move que a gente hoje não esteja conseguindo garantir a segurança de todos os brasileiros, e eu acho que essa é uma forma de começar essa conversa. Tabata, você falou a respeito das narrativas, que é uma forma emotiva de poder sensibilizar e trazer as pessoas dentro de um espectro do campo político. E as narrativas, para que elas possam trabalhar adequadamente, imagina-se que elas têm que ter fontes confiáveis, dados adequados, e não, de repente, o Ministério da Saúde do Hamas. O Brasil, acho que exagerou nesse ponto. Ele abandonou um pouco as referências e os dados históricos reais. Por outro lado, esse mesmo país, com uma tradição muito bonita, de um Itamaraty muito qualificado, de repente ele faz críticas a Israel, sob a alegação que são críticas ao governo de Israel, de forma reiterada. Mas será que Israel, se for, porque acho que não é um regime democrático, podemos ter críticas ao primeiro-ministro e ao governo de Israel. Não tem outros países autoritários que talvez devessem merecer, por parte da diplomacia brasileira, uma crítica do mesmo tom? Ao não fazer isso, você acha que dá para inferir que existem tendências antissemitas no atual governo? Eu acho que o buraco é até mais embaixo, Cláudio, porque são as mesmas razões históricas, ideológicas, e essa visão rasa do mundo
que faz com que uma parcela da esquerda brasileira, e da direita também, é porque eu acho que cabe a mim construir um espaço diferente no campo progressista, mas as críticas que eu estou fazendo cabem aos dois lados. E da mesma forma que eu acho que é muito negativa a posição de uma grande parte da esquerda, eu também não acho que é pelas razões certas que uma parcela da direita abraça Israel da forma que abraça. Não é pelas razões humanistas e democráticas que eu acho que deveriam unir a todos nós. Questões eleitoreiras. Mas eu não estou aqui para fazer essa crítica. Eu estou aqui para fazer do lado de cá. E quando a gente olha para essa parcela da esquerda, o que nos falta é uma cultura profundamente democrática. Porque são razões muito parecidas que nos levam, mais uma vez, a ignorar o sofrimento do povo venezuelano. Eu não preciso ser apaixonada pela oposição da Venezuela para conseguir dizer que existe uma ditadura na Venezuela, para conseguir reconhecer, obrigada, a crise humanitária que existe na Venezuela. Da mesma forma que eu não preciso ser de esquerda ou direita, de cima ou de baixo, para reconhecer o que acontece em Nicarágua, como cidadãos são tratados em Nicarágua. Então, eu trago esses exemplos, não é para minimizar em relação ao que acontece da posição do Brasil para com Israel e com o Oriente Médio, mas é para pontuar que existe uma falha no valor democrático de algumas pessoas. E a gente tem todo o direito de questionar isso. Até porque, se a gente está aqui... Muito obrigada, gente. Se a gente está aqui lutando para que a nossa democracia siga cada vez mais forte, para que a gente siga decidindo sobre o nosso futuro, para que a nossa soberania não seja atacada por nenhum outro país, é incoerente quando a gente não tem nem no discurso essa defesa de valores democráticos para com outros países. Eu quero com isso dizer que o Brasil é responsável por ditaduras mundo afora e na América do Sul? É claro que não. E acho que todo país, em algum momento, faz alianças estratégicas com partidos que têm regimes e governos com os quais a gente não concorda por razões comerciais. E isso você pode ser dito sobre todos os países. E está tudo bem. Não estou querendo também culpar o governo brasileiro ou o nosso país por esse crescimento de autoritarismo mundo afora. Mas o que eu estou dizendo é que o discurso importa. E para que um discurso seja coerente, a gente precisa entender por que vale para um e por que não vale para outro. Então, sim, é uma condução completamente equivocada. Toda a visão que se tem em relação ao conflito do Oriente Médio. E, de novo, é importante dizer, eu também sou sensibilizada por todas as vidas que foram perdidas em Gaza, especialmente as vidas dos inocentes. Não é que você não enxerga isso. É porque essa dor não pode ser usada para não enxergar a dor daqueles que até hoje esperam o corpo dos seus filhos. E vocês sabem do que eu estou falando. Obrigada. Mas, enfim, eu acho que, para também não tomar muito tempo, tem um problema, mas o problema é um pouco mais profundo. Com uma parcela da esquerda, com uma parcela da direita, e talvez tenha a ver com a curta duração que a gente tem de democracia no nosso país. A gente tem que comer muito arroz com feijão ainda para fortalecer a nossa e para garantir que a gente, de fato, está defendendo a liberdade de todos os povos e não só daqueles que têm uma coloração que a gente gosta. Tabata, críticas a políticas específicas do governo israelense são legítimas. Aliás, qualquer governo. Há momentos em que elas transbordam e a sensação que dá e a leitura é que é um antissemitismo disfarçado. Na sua visão, onde está a fronteira entre a crítica política e o preconceito ético-religioso? E, além disso, que tipo de sinal o governo brasileiro deveria dar para deixar claro que discordar de Israel não significa hostilizar os judeus e patrocinar o crescimento do antissemitismo? Eu vou trazer um pouco do que eu trouxe na minha primeira resposta, porque eu acho que a forma que a gente tem de olhar para essa ferida e começar a construir um novo caminho é olhar para a forma como a comunidade judaica, as comunidades judaicas são tratadas no Brasil. Eu, pessoalmente, tenho muitas críticas ao governo de Israel que nós temos hoje.
Tenho muitos amigos, não só que vivem em Israel, mas que vivem aqui no Brasil, que compartilham das mesmas críticas que eu tenho e que, inclusive, participaram daquela onda massiva de protestos que aconteceu em Israel. Tudo isso é legítimo, assim como tenho críticas ao governo do Trump e por aí vai. Acho que a prova de fogo é quando essa crítica a um governo específico de plantão faz com que algumas pessoas sintam autorizadas a hostilizar a comunidade judaica brasileira. Eu vou dar um exemplo muito concreto, que eu fiz questão de repudiar quando isso aconteceu, que foi uma pessoa de um partido político defender uma espécie de boicote à empresa de judeus no Brasil. Aí não tem nuance. Aí não é crítica a um governo. Aí é você hostilizar uma parcela da sua população, que para mim, antes de tudo, sempre vai ser brasileira, por conta de uma razão ideológica, por conta de um preconceito. E eu trago esse extremo porque eu acho que é aqui que a gente pode começar essa conversa. Todo mundo pode ter a opinião que quiser, sobre o governo que quiser. Minha ressalva é, só não venha dizer que você realmente é democrata se você não defende a soberania de um país democrático. Não venha me dizer que você é pela paz se você não condena um grupo terrorista. Mas vamos ficar no Brasil, porque eu acho que aqui é mais óbvio. E eu acho que aqui é onde a gente tem condições de começar a ter essa conversa. Não importa se você é de qualquer partido político desse país. Nada justifica que você hostilize, antagonize e defenda um boicote, por exemplo, que para mim foi um dos casos públicos mais horrorosos que a gente teve nos últimos anos, que pessoas brasileiras que, por serem judias, elas vão sofrer algum tipo de boicote. Assim como acontece nas escolas privadas aqui do Brasil. Não importa a opinião de ninguém sobre absolutamente nada. Uma criança não se sentir à vontade na sala de aula, da sua escola, no seu país, por conta de sua identidade, tem a mesma perversidade do racismo, tem a mesma perversidade da homofobia. E por isso que eu gosto de dizer que lutar contra o antissemitismo é coerente com outros valores humanistas. Para mim, a pauta da diversidade é muito importante. Não diversidade por diversidade, mas é porque eu quero que cada ser humano que nasce nesse país possa alcançar todo o seu potencial. E o preconceito, a desigualdade vai reduzindo isso. Então, acho que essa é uma forma de começar essa conversa aqui no Brasil. Não existe para mim diferença, pode ter diferença de quantidade, de frequência, de intensidade, mas enquanto valor, quem é contra o racismo tem que ser contra o antissemitismo. Quem é contra a homofobia tem que ser contra o preconceito para com uma religião e por aí vai. Não é uma conversa fácil, por isso que a gente está aqui. Obrigada. Mas eu sou apaixonada por essas questões, eu estou falando demais. Mas para ficar na sua pergunta, eu acho que falando de quem está aqui no Brasil é uma forma da gente começar a desatar esse nó. Tabata, você caminhou por um espaço que me chamou a atenção e resgatou, inclusive, o episódio de ontem à noite, né? Porque a questão do respeito à diversidade, o respeito à pluralidade, faz sentido dentro de pautas, principalmente os grupos mais progressistas. De repente, quando você vê que alguém contraria um pouco deste caminho, parece que o tom da conversa um pouco muda, né? Ontem nós tivemos aqui um jantar, né, com a presença de membros da comunidade judaica, lideranças, algumas pessoas que puderam vir, outras não, mas tinha justamente alguém progressista com ligação ao governo. E que veio legitimamente convidado e recebido e participando, que nos honrou muito. E, de repente, por uma razão que não importa qual é o caso, saiu e noticiou-se junto aos grupos progressistas que alguém da esquerda estava presente aqui dentro. Pronto. Foi o início de uma tempestade junto à imprensa, questionando por que ela veio aqui. Você não acha que é uma incoerência muito grande esse tal discurso que os setores mais progressistas têm, no sentido de dizer, sim, eu respeito a diversidade, mas colocado em prática junto a alguém que faz parte desse grupo, não vale? Que isso? São duas linhas de pensamento? Eu não tinha conhecimento desse episódio de ontem, mas não é difícil para mim imaginar o que foi dito sobre essa pessoa. Eu tenho aqui grandes amigos, Daniel, Ricardo, Shor, que estão aqui,
dado que só não está por uma questão pessoal, e eles sabem que toda vez que eu me posiciono sobre qualquer questão que é óbvia, seja um ataque terrorista, seja um episódio de antissemitismo, vem uma enxurrada e todo um cancelamento. E tem uma vantagem que eu brinco, né, de ser tão cancelada há tanto tempo que você nem se importa assim mais tanto, mas te entristece, porque você vê a incoerência, você vê que aqueles valores são discurso, não são prática. Então, infelizmente, qualquer pessoa que tente ter uma visão coerente nessa história complexa que a gente está vivendo, ela está sujeita a ser cancelada e a ser... Tentam tirar a sua carteirinha de progressista. Eu acho que é basicamente isso. E eu acho isso uma maluquice tão grande, porque, de novo, os mesmos valores que, no meu caso, vêm de casa, vêm da igreja, vêm da minha criação, são esses mesmos valores que me fazem lutar por todas essas questões. E acho que é só o preconceito, que o preconceito ele emburrece, ele cega mesmo as pessoas. Isso não é para perdoar quem tem essas posições, mas é porque às vezes eu olho e eu tenho dó. E eu falo, será que essa pessoa não enxerga a incoerência? Será que ela não enxerga o que ela está fazendo, o mal que ela está causando? Então, infelizmente, hoje, se é alguém progressista que se posiciona de uma forma coerente nessas questões, você está sujeito a todo um cancelamento. Mas aí eu também acho que a gente que está na política tem que se lembrar que a gente não é influencer, que a gente não está aqui para ser popular, para viralizar, para ter like. A gente está aqui para representar valores, para aprovar projetos que mudam a vida das pessoas. Então, se quiserem me cancelar, eu brinco, entra na fila. É só cancelar e está tudo bem também. Nós estamos caminhando para o final e eu vou ter que tirar de cada um 2 minutos, porque está um pouquinho atrasado. Tá? Alguma mensagem final em relação ao calendário eleitoral de 2026? Você acha que a retórica vai ser objetiva e estruturante, ou, mais uma vez, a gente vai recair nos grupos majoritários com ações populistas e de pouca tangenciabilidade a médio e longo prazo? Eu não preciso falar muito para convencer vocês da baixa qualidade do nosso Congresso Nacional. Eu me esforço muito por falar das pautas positivas. Aprovamos licença paternidade nessa semana, aprovamos o Pix Pensão faz um mês, e pede meia, e absorvente, ensino técnico. Tem coisa boa acontecendo, tem coisa séria acontecendo. Mas vocês provavelmente, quando pensam no Congresso Nacional, se lembram da votação que aumentou o número de deputados, da PEC da bandidagem, que tentou blindar parlamentares de qualquer investigação, qualquer ação penal, e nós derrotamos essas pautas, mas foi só depois da mobilização da população. E eu trago isso porque talvez agora a gente tenha uma chance de convencer as pessoas que o voto para deputado, o voto para senador é mais importante do que o voto para presidente da República. E muita gente... A reação de vocês é um pouco diferente, porque eu geralmente recebo uns olhares assim. E ano que vem, Cláudia, a gente tem 6 votos. Para presidente, para governador, para deputado estadual, deputado federal, senador 1 e senador 2. E toda a pesquisa, todo ano eleitoral mostra que o brasileiro começa a pesquisar os votos legislativos na véspera da eleição. O voto para presidente e governador, cada um já tem o seu. Nada que eu diga fará vocês mudar de opinião. Agora, o que eu peço a vocês é que não saiam nesse copia e cola elegendo influencer, elegendo celebridade. Pode ser influencer, pode ser celebridade, mas tem que ter uma história, tem que ter uma causa. Tem que pesquisar. É honesto? Já fez alguma coisa que presta? E eu tenho receio dessa polarização cristalizada fazer a gente cada vez menos olhar para o Congresso. Aí o Centrão, assim, pinta e borda, tá super contente. Então, essa provocação que eu faço para o ano que vem. É claro que vai ser uma eleição polarizada. Eu não tenho a menor esperança, espero estar errada que não seja ano que vem. Mas que a gente possa ser mais crítico no voto para o Congresso. Porque se o presidente for bom, consegue fazer. Se o presidente for ruim e o Congresso é bom, segura o presidente. Então, para mim, essa é a mensagem mais importante. E como eu imagino que seja a minha última fala, só... o Shor é da juventude do nosso partido, a gente tem alguns amigos aqui. E de novo, eu tenho muito orgulho das posições consistentes do PSB, mas me envergonha muito algumas posições de outros partidos do meu campo nessas questões que a gente dialogou aqui hoje.
Então, eu queria registrar a minha solidariedade por todas as coisas que muitos de vocês já devem ter ouvido, já devem ter lido, já devem, enfim, ter vivenciado, mas dizer que nesse lugar que me cabe, de construção de uma centro-esquerda mais arejada, moderna, democrática, aqui vocês sempre vão encontrar pessoas que não vão dobrar seus valores porque aquilo é polêmico ou porque aquilo vai ser passível de uma crítica. E eu espero que isso aconteça na direita também, de verdade. E eu espero que a gente possa ter centro-esquerda e centro-direita construindo um país para além dessa polarização estúpida que a gente está vivendo e trazendo pautas e valores que nos representam. Então, obrigada pelo convite, contem com a gente e é sempre uma honra estar aqui com vocês na Conib. Muito obrigada, Cláudio. Obrigado, Tabata. Tabata Amaral, deputada federal. Nós vamos dar sequência imediata para o próximo bloco. Obrigado.